Pois bem, então vamos dar sequência ouvindo o hino nacional brasileiro. Peço a todos para que fiquem de pé em respeito a esse momento. Que seja introduzido o hino nacional brasileiro. Gigante della propria naturezza, e delle forti parti d'un colosso, chiude un futuro e sveglia sagrezza, piano l'anno, e che Brasil es tu Brasil, la patria amada, dos filhos destes soles mais gentil, patria amada, Brasil. Na sequência, pedimos para que seja introduzido o hino do município de Cipó, a pedido das autoridades presentes. Seu aniversário, parabéns pela
Vamos registrar e agradecer a presença da segunda-dama, a senhora Emanuela Maria de Santana Andrade, a qual convidamos para fazer parte da mesa de honra. Tudo bem? Lá. Solicitamos, por gentileza, ao senhor vice-presidente Luiz Eudes chegar até a tribuna para prestar homenagens. Ilustríssima presidente da Academia de Letras do Vale do Itapicuru, Verônica Alves, confreiras e confrades, senhoras e senhores, senhor prefeito, senhores secretários, vereadores, vereador Ronald Freitas, Roninho, meu amigo, autoridades presentes, senhoras e senhores acadêmicos, minha esposa Jéssica Ronise, que aqui está, minhas 3 filhas, Malu, Carol e Sara, e meu genro João, que ali está. Amigas e amigos, demais convidados, minhas senhoras e meus senhores, peço a permissão, inicialmente, para compartilhar minhas palavras com todos os acadêmicos e convidados que me concedem, neste momento, o prazer da companhia e a honra do comparecimento a essa solenidade de posse. Justifico, não como a simples presteza de um orador, mas fundado no pensamento de Montaigne, que inspiradamente definiu essa relação ao dizer que as palavras pertencem metade a quem fala, metade a quem as ouve. Assim, de antemão, prometo tentar tornar minhas palavras, pelo menos quanto a metade que me cabe, não na mais extensa ou profunda das peças já discursadas nessa casa, mas pelo menos em um pronunciamento capaz de receber o acolhimento e a reflexão por parte das senhoras e dos senhores. Quanto à outra metade, contento-me com a atenção e a paciência de todos que aqui me prestigiam com a digna e estimada presença. Contudo, senhora presidente, senhores e senhoras acadêmicos, autoridades e ilustres convidados, o que me traz aqui é falar sobre o professor Geraldo Moreira Prado. Tarefa difícil. Os senhores não sabem o quão extenso é o seu currículo. Geraldo Prado é licenciado em História, mestre e doutor em Ciências Sociais, foi professor de algumas universidades, atuou em instituições importantes no país, no Brasil, todo o Brasil, como a USP, o CNPq, a Fundação Oswaldo Cruz, o IBIT, a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, etc, etc. É membro da Academia de Letras do Vale do Itapicuru, promovendo orgulho imenso em nós, seus confrades. É o criador da Biblioteca Comunitária Maria das Neves Prado, no Paiaiá, a maior biblioteca comunitária rural do mundo, bem como é o idealizador da Festa Literária do Paiaiá, da qual este que vos fala tem a honra de ser o curador da 3ª edição. E é por esta e por tantas outras razões que venho aqui, representando a Academia de Letras do Vale do Itapicuru, convidar Geraldo Moreira Prado para receber essa placa. E o que diz a placa? A Academia de Letras do Vale do Itapicuru homenageia o professor Dr. Geraldo Moreira Prado por sua dedicação e serviços prestados às letras e às artes, preservando a memória da língua portuguesa. Verônica Alves, presidente, Cipó, 5 de novembro de 2022. É sua, meu amigo.
Que é como tudo começou. Distribuição da poesia, Jorge de Lima. Mel silvestre tirei das plantas, sal tirei das águas, luz tirei do céu. Escutai, meus irmãos, poesia tirei de tudo para oferecer ao Senhor. Não tirei ouro da terra, nem sangue dos meus irmãos. A vida está malograda, creio nas mágicas de Deus. Os galos não cantam, amanhã não raiou. Vi os navios irem e voltarem, vi os infelizes irem e voltarem. Vi homens obesos dentro do fogo, vi zigue-zagues na escuridão. Mel silvestre tirei das plantas, sal tirei das águas, luz tirei do céu. Só tenho poesia para vos dar. Abraçai-vos, meus irmãos. Posso deixar aqui? Boa noite a todos, a todas, os nossos confrades, confreiras, pessoal aqui presente, o público, os representantes da Biblioteca do Paiaiá, que está aqui presente também, os vários colegas conhecidos que eu tenho aqui, o nosso grande escritor do Nova Açores, eu considero patrono, né, da literatura de Nova Açores, que é José Erenilson, né, que está aqui presente, autor de excelentes obras, né, e cada dia eu acompanho ele aí na internet, ele falando, escrevendo as suas memórias muito bonitas, como a de hoje, né, que está aí no grupo, né, falando das suas memórias no meio rural, né, como as minhas também, né. Vou falar aqui, são 3 minutos, né? Eu vou resumir em 3 minutos, né? Eu ia falar mais um pouco da minha vida, mas não vou falar disso. Essa parte deixa de lado. Esse poema que acabou de ser dito aqui, né, eu escolhi pelo seguinte, que é o do meu patrono, Jorge Mateus de Lima, né? Jorge Mateus de Lima era alagoano, né? Nasceu no começo do século XX, morreu por 54, né? E ele era pintor, escritor, poeta, político, artista plástico e médico formado pela velha Faculdade de Medicina da Bahia. Ele nasceu em, Palmares, como é que chama o nome? Atualmente é Palmares, né? Mas antes tinha outro nome, né? Que eu esqueci agora, me desculpe, né? E ele foi para o Rio de Janeiro e lá se instalou na Cinelândia, né? E passou a escrever e tal. Bom, resumida a biografia do Jorge de Lima, que é pouco, né? Mas a biografia dele é longa, né? Só para lembrar as pessoas que talvez tenha esquecido quem seja ele, quem foi ele, né? É o autor do poema, além desse que eu considero muito bonito, eu vou dizer por que eu escolhi, tem o clássico Essa Negra Fulô, né? E outros mais, né? Então, por que eu escolhi esse poema? Escolhi esse poema pelo seguinte: eu nasci ali na roça, né, perto do Paiaiá, me criei ali, estudei na escolinha rural lá do Paiaiá, fundada em 1952, e eu me formei em 1954, que antes eu fazia curso de alfabetização em escolas particulares. Mas quando chegou à escola, a professora me avaliou e me passou já para o 2º ano. 53 eu fiz o 3º ano, 54 eu fiz o 4º ano, né? E vamos chamar assim, colação de grau do primário, né? A professora Justina, que era uma professora de Inhambupe, né, que gostava muito dela, claro que já morreu, né, já teria uns 100 anos hoje, ela escolheu esse poema para eu declamar no dia que recebi meu diploma, né. Eu gostei do poema, adorei o poema, decorei o poema e fiquei com esse poema na cabeça. E o autor, sei lá quem é o autor, não tinha, né. Aí passou o tempo, eu fui para São Paulo trabalhar, e em São Paulo eu
sempre tive vontade de estudar, e lá eu consegui estudar. Fiz o supletivo do ginásio do colégio, fiz vestibular na USP, né? Isso foi em 1965, em plena ditadura militar, né? Que todos aqueles que têm mais de 50 anos, né? São poucos aqui, né? Conheceu bem, né, esse período. Eu fui fazer vestibular na USP, me inscrevi e fui olhar, né, qual era a disciplina que tinha menos concorrente, porque eu queria entrar na USP de qualquer jeito. Porque na época eu era metalúrgico em Osasco, né? Mas eu queria sair da empresa e ir para a universidade. Chegando na rua Maria Antônia, que era onde ficava a secretaria da USP, no centro da cidade, eu olhei o quadro lá, era o último dia para inscrição. Vi uma tabela lá com vários cursos, né? E tinha dois cursos que estavam oferecendo. Um era sânscrito e o outro era português chinês, estudos orientais. Eu não tive dúvida. Sânscrito eu não sabia o que era. Português chinês, naquela época, estava a discussão de China e tal, né? Revolução Chinesa e tal. Falei, vou tentar isso aqui. A seleção não era obrigada, você podia escolher uma língua estrangeira. Eu escolhi o espanhol, que era mais fácil. Fui fazer o vestibular e passei em primeiro lugar, era só eu candidato, né? Aí eu fiquei fazendo as cadeiras, tinha que fazer as cadeiras de português e de chinês. Claro que eu não conseguia chinês porque eu não sabia inglês e o professor dava aula de chinês e inglês. Também não conseguia aprender. Mas tinha as aulas de português, que eram aulas muito boas, né? Que era o pessoal do curso vernáculo, né? E teoria literária era a coisa que eu mais gostava, era o professor Antônio Cândido, o Bosa, que era jovem, estava começando, né? E tinha um pernambucano, né? Professor João Alexandre Barbosa, que era o meu xodó, eu achava as aulas dele fantásticas. E ele dava poesia modernista, né? Ele deu uma série de poemas para o grupo, estudo de grupo, escolher, né, as poesias, né, e com seus respectivos autores. Foi aí que eu descobri que esse poema, lido agora pelo colega aqui, Luiz Eudes, era do Jorge de Lima, o poema que eu li em 1954. Aí, quando eu fui convidado aqui, que agradeço muito pela diretoria dessa academia, falei, bom, aliás, eu tinha pensado antes, tinha pensado em Guimarães Rosa, pelo motivo que ele falou ali, né? Que eu já tinha lido o livro dele, Ave Palavra, né? E tinha matéria também que saiu no Cruzeiro, né? Então eu tinha pensado nele, mas aí vi que já tinha alguém, né? E a própria academia tinha escolhido o Guimarães Rosa, né? Aí eu falei, bom, vou homenagear, né? Fazer uma modesta homenagem a esse que eu considerei o melhor poema o melhor poeta por muito tempo. Aí entrei na leitura da obra dele, não é tão pequeno, mas também não é tão grande, né? E aí tive essa felicidade, né, de estar aqui presente com vocês nesse momento importante, que eu acho que a criação dessa academia é de extrema importância para todos nós, principalmente para os jovens, para a leitura, para a escrita e para a cultura do nosso país, especialmente da nossa região, o Vale de Itapicuru. Então, muito obrigado pela presença.